Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será o poder do Espírito Santo. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Atos capítulo 2, versículo 4. Em cada discípulo de Jesus habita o doce Espírito Santo, conhecido também como encorajador. Veja o que disse o Senhor Jesus, registrado em João capítulo 14, vamos ler dos versículos 15 ao 17, que diz o seguinte: Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Os que amam e obedecem ao Senhor Jesus nunca ficarão só, pois terão a presença do Espírito Santo 24 horas por dia. E além da presença dele, experimentarão do seu poder, como aconteceu no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao 6, que diz o seguinte: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus, devotos de todas as nações, viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. O poder compartilhado neste texto foi o dom de línguas. Pessoas falavam, através da ação do Espírito Santo, o idioma da outra pessoa de maneira extraordinária. Mas o poder não se resume somente a isso. Veja o que está escrito em Atos capítulo 2, vamos ler dos versículos 17 ao 18, que diz o seguinte: Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Muitos são os exemplos da manifestação do poder do Espírito Santo. Ame-o, obedeça e você também experimentará o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe.